Fala, minhas vozes! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um podcast, porque, como nós sempre dizemos, toda voz merece ser ouvida. E hoje eu estou aqui com um amigo e é uma satisfação ter você conosco aqui, Pastor Ricardo Rabelo. Amém, muito obrigado. É uma honra atender esse convite aí para poder falar com todos os seus ouvintes acerca desse desafio que é pastorear jovens. Meu amigo, como é bom ter você aqui na nossa mesa. E eu quero agradecer aqui de coração a Segunda Igreja Batista em Catu por ceder esse espaço. Hoje nós estamos itinerantes, saímos de nossa casa e nós viemos aqui e estamos aqui agora para bater esse papo. Minha primeira pergunta com você, Ricardo, é um grande desafio ser pastor? É um desafio imenso. Ser pastor é um desafio extraordinário. Mas lidando com isso já há algum tempo, eu já me acostumei com o fato desse desafio, né? Para mim não é tão pesado. Não é pesado. Não é pesado. Meu amigo, as pessoas que têm vindo aqui têm falado um pouco da sua trajetória, de como aconteceu isso. Eu queria saber de você, como é que foi o seu encontro com Jesus? Como é que isso aconteceu até você chegar onde chegou? Extraordinário. Eu não nasci numa família de berço cristã, né? Meus pais conheciam outras religiões. Nunca entrei numa igreja evangélica. E aos 13 anos, eu tinha 13 anos, meu pai se converteu. Isso em 98, início de 98, na PIB, aqui em Catu, na primeira igreja batista de Catu. E começou minha trajetória lá. Eu fui conhecendo Jesus, fui me apaixonando por ele aos poucos, fui adolescente ali, servindo ao Senhor, me batizei na PIB e depois toda a família acabou migrando para uma outra denominação, para a Assembleia de Deus, e aí foi a trajetória que levou, isso aí dava uma história para uns 2 podcasts. Dá sim. Porque todo mundo tem uma história, uma trajetória, uma jornada. E aqui, como é que se deu a sua chegada na Segunda Igreja Batista? Porque você não começou a sua jornada como pastor na denominação batista, né? Porque você saiu da Batista. Exato. E logo depois de sua jornada, e a gente sabe que você teve uma época aí como itinerante. Sim. Me conte um pouco aí sobre isso, Tá. sobre essa itinerância. Aos 13 anos, pouco depois que a gente migrou, né? A gente estava com 14 anos, a gente migrou para a Assembleia de Deus e nessa época eu comecei a ministrar. Então, com 14 anos eu comecei a viajar por esse país. 14 anos? 14 anos de idade. Nessas viagens eu comecei a ministrar, aprendi a pregar viajando e eu fui discipulado por um grande pastor da Assembleia de Deus, um pastor de nome que chama Napoleão Ribeiro Falcão, conhecido como Napoleão Falcão. Sim. E depois disso aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro e aos 18 anos eu me afastei do evangelho. Esses 18 anos afastado, com 18 anos de idade que eu me afastei, meu pai já estava na época na denominação como presbítero, e aí foram uma série de fatores que fez também com que a gente crescesse na fé, né? A igreja que meu pai tomava conta, veio um pessoal tomar conta de fora, acabou levando tudo da igreja. Foi mesmo? E aí meu pai teve que recomeçar. E isso foi começando a criar turbulências no meu coração. E dentro dessas turbulências, eu já estava afastado, fui me aprofundando, ficando longe, mais longe do Senhor. Não queria conta com a igreja, não queria saber de ir para a igreja. Eu acredito que sim. Hoje eu entendo que sim. Mas eu acho que um dos grandes fatores que fez eu ficar muito tempo afastado era a falta da paternidade. A questão da paternidade me fazia órfão, e me fazendo órfão me levava cada vez mais para longe do Senhor. Quando eu retornei para a igreja, meu pai já estava pastoreando a igreja, um ministério próprio, já tinha se decepcionado muito, que é o que todo mundo conhece hoje na cidade como Sevi, que é a Comunidade Evangélica Vidas Restauradas. E aí, quando eu voltei, eu abracei Jesus de vez. Eu tinha acabado de passar em engenharia na UNEB,
tinha acabado de me matricular em Paulo Afonso, fazia engenharia lá em Paulo Afonso, tava aquela fase de jovem de querer ficar longe dos pais. Então eu escolhi a faculdade mais longe possível para poder ir. E nessa viagem de retorno aconteceu alguma coisa extraordinária. Eu estava vindo no ônibus, eu estava afastado. Uma moça sentou do meu lado, então eu era jovem, afastado, tirado a galanteador. Sim. Comecei a bater papo com essa moça. Eu usava 2 brincos, estava numa fase bem revoltada. E ela disse assim, eu sou casada, eu não quero conversa. Só que o papo começou porque ela estava sentindo uns calafrios. E eu percebi que era a mesma forma que ela ficava como quando meu pai, quando estava com inflamação ou alguma coisa, ficava por conta da diabetes. E quando eu comecei a falar com ela, disse ela, não, fique tranquila, tal, eu estou vendo que você é evangélica, eu sou afastado. E de repente nesse ônibus eu tive um encontro extraordinário com o Senhor. Entrou uma pessoa de uma outra religião e essa pessoa manifestou demônios. Sim. E manifestando demônios veio até o meu encontro. E quando veio até o meu encontro, eu comecei a falar em outras línguas e disse para ela assim, eu estou voltando e eu vou destronar muito de vocês. Isso foi em abril. Até hoje eu não sei se isso foi um sonho, uma visão, uma verdade, porque quando eu me dei conta eu estava em pé no ônibus e essa mulher que realmente estava no ônibus tinha descido. E isso foi no ano de 2005. A UNEB entrou em greve, eu não voltei mais para a UNEB. 25 de setembro eu voltei para Jesus, tinha 2 anos e meio que eu não entrava na igreja. Voltei para Jesus nesse dia e de lá para cá você a caminhada ficou começou. afastado quanto tempo? 3 anos mais ou menos, 3 anos e um pouquinho. Mas você ficou mais tempo no evangelho do que afastado, Sim, né? Graças a Deus. sim. E isso lhe deu uma... Ricardo, me conte assim, como essa questão de... Eu tô lhe chamando Ricardo, né? Pode ficar à vontade. Eu respeito como pastor. Não, fique à vontade. Esse período que você esteve longe do caminho do Senhor, a escuridão, ela... De fato, porque assim, às vezes eu converso com as pessoas e falo assim, rapaz, quando uma pessoa se afasta, é como vai se afastando da luz. Sim. E vai ficando escuro. Sim. Escuro, ela não consegue mais enxergar. Sim. E já não consegue mais definir o certo do errado. Sim. E isso aconteceu com você? Aconteceu. Apesar de você ter tido uma experiência, ter viajado muito. Sim. É até um conselho que eu deixo para os ouvintes. Se de repente tem alguém desigrejado, alguém que não está frequentando a igreja, não caia nesse papo do inimigo. Da besteira. Nessa besteira, porque uma das coisas que eu percebi nesse meu tempo de afastamento foi exatamente isso. Quanto mais eu ficava sem ter contato direto com a palavra, mais eu me afundava nas trevas. E às vezes a gente pensa que afundar nas trevas são somente pecados morais, mas você começa com a mentirinha, você começa a ceder com a mentira, você começa a tomar um copo de bebida, dizer, não, isso aqui não vai fazer mal, aí você vai pro 2º copo, você vai pro 3º copo, você começa a andar com amigos, aquilo que os amigos falam já não constrange mais você, e aí você começa a se afundar. Isso não é o que eu acho interessante, que não é um processo rápido. Sim. É um processo que é longo e demorado, mas quando você vai dar por si, você já está com um coração, com um vazio do tamanho de Deus. Então eu ia para muitas festas, mas todas as vezes que eu voltava dessas festas, eu tinha um vazio do tamanho de Deus. Vale ressaltar que é uma coisa que é interessante, que eu guardo ela como uma preciosidade. Eu todos os dias pegava a Bíblia que minha mãe me deu, minha primeira Bíblia, para ler. Mas isso não me tornava ou não me deixava longe do pecado. E você conseguia ler? Conseguia ler. E aí é que tá, eu acho que é uma chave de virada para todo mundo que está ouvindo, porque o segredo não é ler, é praticar. A prática. É a prática da palavra. Então eu tinha a palavra dentro de mim, mas eu não manifestava a palavra através da prática. Sim. Então quando eu não manifestava a palavra através da prática, eu tinha consciência de que aquilo era errado, mas eu não tinha decisão de me afastar do que era errado.
Então foi um momento muito de trevas assim na minha vida. Eu era um adolescente que eu não xingava, eu passei a xingar. Eu era um adolescente que eu não bebia, eu passei a beber. Eu conheci a prostituição. Graças a Deus o Senhor não me permitiu ir para os meios das drogas ilícitas. Eu não tive contato com drogas ilícitas, mas eu tive um contato com um mundo perdido. Os meus amigos tinham contato com esse tipo de drogas, de alucinógenos, e eu realmente não queria, mas isso não me fazia diferente deles, porque eu estava fundado no pecado. Meu encontro com Jesus foi algo extraordinário. Sim. No dia 25 de setembro teve um culto lá na igreja e meu pai chegou e disse: vai no culto. Nesse dia eu não bebi, eu bebia todos os dias. Nesse dia eu não bebi, estava tendo uma festa. Aliás, eu bebi até pela manhã. Quando chegou a tarde, sabia que ia no culto, liguei para alguns amigos ir para o culto comigo. Pô, vamos no culto lá na igreja do meu pai e tal. Quando eu sentei, era um amigo meu que estava pregando e ele pregou um texto que fazia todo sentido para mim, que é: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. E ele dizia com muita ênfase assim, ó: você só pode guardar o que você tem. Sim. Você não guarda aquilo que você não tem. E aquilo começou a mexer com o meu coração e eu comecei a refletir, dizendo: poxa, se eu nunca guardei é porque eu nunca tive. Então isso começou um processo dentro de mim, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. E eu disse ao Senhor, a minha oração foi muito extraordinária, porque eu disse assim: Senhor, é o seguinte, eu aprendi a amar o pecado, eu aprendi a amar beber, eu gosto de beber, eu gosto de pecar, eu gosto de errar, eu aprendi isso. Eu tenho 2 anos, fazendo 3 anos que eu estou aqui no mundo, e o Senhor sabe que eu gosto disso, e eu tenho medo de voltar, porque eu não quero praticar as mesmas coisas. Mas se o Senhor amar esse saco de pecado que confessa para o Senhor hoje, e se o Senhor me provar esse seu amor para comigo, eu nunca mais vou sair da sua casa. Nunca mais. Eu posso beber na segunda, na quarta eu estou aqui na sua casa. Eu nunca mais vou sair até o Senhor me libertar completamente de tudo isso. Quando eu abri os olhos, eu estava na frente chorando. Isso é tão interessante, Ricardo, quando você diz assim, que você confessa. E quando a gente confessa algo, significa que a mudança começou. Sim. É como o camarada que é viciado e vai para o encontro dos viciados a fim de se libertar. A primeira coisa que ele tem que fazer lá é confessar que ele é viciado. Sim. É confessar que ele tem um problema, que ele está no vício. Sim. E da mesma forma que quando a pessoa está no pecado, ela precisa confessar para começar a sair do pecado. Sim. Né? Isso é extraordinário isso. Eu depois vim descobrindo isso em vários pontos da Bíblia. Quando o Senhor sempre confronta a gente com aquilo que a gente esconde. O Senhor nunca confronta a gente com aquilo que é aparente, Ele sempre confronta a gente com aquilo que a gente tenta esconder para os outros, né? Eu acho lindo o encontro de Jacó, quando ele está no Baal de Jaboque, lutando, e o anjo pergunta assim: qual é o seu nome? Porque a primeira pergunta que começa a história de Jacó é o pai perguntando para ele, né? Quem é que tá aí? Qual é seu nome? Aí ele diz: é Esaú. Aí ele diz: a voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú. Verdade. Aí o anjo vem e confronta isso ele anos depois, muitos anos depois, no Val de Jaboque. O anjo pergunta: qual é seu nome? E ele confessa. Ele diz: eu sou Jacó. E ainda tem uma coisa muito forte por conta do seu significado, até do seu nome, né? Sim. Eu sou o usurpador. Exato, né? Ele assume que ele é. Verdade. Aí o anjo diz assim, traduzindo, né? Tradução Ricardo Rabelo, o anjo diz assim: ó, você nunca foi isso. O plano de Deus para você sempre foi ser Israel. Você é Israel. Você não é Jacó. Você é alguém que tem um chamado para governar uma nação, para que de você nasça uma nação. Então, quando eu retornei, que eu compreendi tudo isso, o Senhor começou a trabalhar na minha orfandade. E aí eu descobri que tudo que aconteceu, na verdade, é porque eu era órfão, filho de pai vivo. Eu era um órfão, eu sentia essa vontade do pai, eu sentia essa vontade do carinho, eu sentia a vontade de ter esse amor, de ter um abraço. Não tinha
E aí a gente tende a relacionar o nosso pai, que é Deus, com a semelhança do pai que a gente teve, né? Isso. Mas Deus é muito maior que isso. Verdade. E aí eu fui descobrindo no processo da forja, né? Do ouro, através das tribulações que eu fui passando. Não foi fácil a fase de retorno, né? Eu não tinha... Como a gente estava num ministério muito pequeno, e eu era jovem, então eu não tinha aquele apoio jovem, eu não tinha grupo de jovens, eu estava começando o ministério ali. Então estava começando a nascer grupo de jovens, estava começando a nascer cultos que eu pudesse ter o meu espaço. Então eu comecei a criar os meus espaços dentro da denominação que eu estava, da comunidade, e isso me deu uma experiência extraordinária. É bom contar isso para os ouvintes, que às vezes as pessoas ficam na igreja, não tem espaço para mim, não tem espaço para mim. Procure seus espaços, né? É um conselho que eu dou à juventude, a quem está ouvindo. Você quer trabalhar na igreja? Procure seu pastor, fale do seu projeto, faça um projeto e apresente o seu projeto. Procure servir ao Senhor, sirva na cozinha, sirva na zeladoria, sirva ao Senhor em algum lugar, crie os seus espaços. Eu me lembro quando eu falei para meu pai que eu queria voltar a pregar, não tinha espaço, o culto era de domingo, o culto de domingo era dele. Então eu disse para ele, então eu vou começar um culto quinta-feira. A igreja da gente fica em frente à escola estadual, que é o Pedro Ribeiro, e no culto da quinta-feira eu comecei a ministrar sozinho, mas sozinho literalmente. Eu dirigi o culto, eu tocava violão no culto, eu cantava no culto, olha a tragédia anunciada aí, eu cantando no culto, e eu pregava para ninguém, literalmente ninguém, não tinha uma pessoa. Eu abri a igreja e 2 semanas começou dessa forma. Na 3ª semana começou os irmãos da igreja aí. Na 4ª semana entrou um drogado na igreja. E quando eu estava cantando uma música em adoração, eu me rendo a ti, estava cantando essa música, os demônios manifestaram na vida desse homem e ele foi liberto. E daquele dia em diante ele não usou mais drogas. E como ele era da rua ali próxima, isso começou a ter uma revolução. Então o culto que era com 10 pessoas começou a crescer ao ponto de o culto de quinta-feira, quem não chegasse cedo não tinha lugar para sentar. Então, mas foram muitas provas, foram muitos desafios, né? Um dos grandes desafios que você começa a enfrentar quando um trabalho começa a dar certo é as pedrinhas que são jogadas na árvore que dá frutos. Então eu comecei a ser forjado. Uma das coisas que eu sempre falo, e isso é um conselho agora para quem é líder que está ouvindo a gente: se você não é forjado na rejeição, você não está pronto para ser líder. Sim. Então você precisa aprender a não ouvir as vozes da rejeição, a quem rejeita você. Então eu fui muito forjado ali, foi uma escola. Ali eu fui tesoureiro da igreja, eu fui administrador da igreja, eu trabalhei com administração eclesiástica e eu trabalhei com missões, criei o primeiro grupo de missões da igreja, trabalhei com a primeira juventude, comecei a expandir a igreja com congregações, então trabalhei com administração eclesiástica para crescimento. Então Deus estava me preparando ali, né? Deus estava me preparando. Foi uma escola. Foi uma escola. E a sua chegada na segunda igreja? Porque você, a segunda a denominação batista, ela determina os pastores, né? Sim. O pastor oficial. Sim. E hoje você é o co-pastor da segunda igreja. Sim. E pastor dos jovens. Sim. Mas como é que você chegou na segunda igreja? Como é que você caiu na segunda igreja? Isso é um milagre, é um segundo milagre. Eu já namorava a segunda igreja há um tempo, né? Desde que eu voltei para Jesus, eu comecei a ministrar na segunda igreja. Então, um dos grupos que eu ministrava eram grupos adolescentes, que na época era Andréia e Cíntia. Cíntia, que é a esposa do pastor Oséias hoje, e Andréia, que é de uma outra denominação. Eu vim para a igreja ministrar a primeira vez nesse evento de adolescentes. E aí tinha uma galera que eu orava, que eu conhecia e tal, eu comecei a vir. No ano de 2007, Fernanda Brum veio cantar aqui no Clamor Pacatu. Tinha um evento que se fazia Clamor Pacatu, não era Clamor Pacatu o nome, mas era um evento que a prefeita Jucina começou a fazer. Fernanda Brum veio cantar. Acho que era o dia da Bíblia também? O dia da Bíblia. Dia da Bíblia. Perfeito. Aí depois o Clamor Pacatu que perpetuou. Mas um dia da Bíblia. Então a Fernanda estava cantando e ela
ela cantando tal, ela trouxe uns instrumentos de Israel, símbolo, tambores. Quando ela ministrou, foi uma apoteose de graça do Senhor, pessoas endemoniadas se convertendo. Ela falou sobre algo interessante. Eu estava de olho fechado e eu comecei a ver anjos voando, e ela disse assim: eu estou vendo anjos voando aqui nessa região. Recebi toda aquela graça, fui para casa. Na época não tinha Uber, no mototáxi não era tão comum, então ainda era empresa real, a velha empresa real de transportes. Eu estava indo ministrar no Mirante de Piripiri, na Igreja Assembleia de Deus em Salvador. E quando eu passei aqui pela frente da igreja para pegar o ônibus na rodoviária, eu morava na parte baixa da cidade, a igreja fica na parte alta, para os ouvintes entenderem. Então, quando o ônibus veio subindo, a nossa igreja fica bem centralizada, a segunda igreja fica num dos melhores pontos da cidade, se não melhor. Verdade. Quando passou em frente à segunda igreja, eu ouvi uma voz falar muito forte no meu coração: você ainda vai pastorear aí. Aí eu disse, aí segui a vida, entrei no ônibus e disse: eu tô ficando maluco. Não há nenhuma possibilidade. Eu conheço todos os trâmites, os processos para poder entrar na Igreja Batista. Não tem possibilidade. Eu estou muito bem lá. Meu pai também estava na época, a gente estava na igreja fazendo muitos eventos na cidade. Não, tá muito bem, a gente está desenvolvendo o reino. Eu estava fazendo todo um projeto. O tempo passou e em 2014 Deus aproximou eu do pastor Oséias. Eu estava vivendo uma crise, tinha ido pastorear em Salvador, tinha retornado, estava agora vivendo um momento de crise, de solidão, de deserto, né? E foi um processo de cura assim, extraordinário. Algumas pessoas me abandonaram nesse processo, pessoas que estavam próximas, e outras se afastaram mesmo. E eu orava e dizia: Senhor, como é que pode? E isso é importante, que Deus me deu uma palavra extraordinária, Fredson. Quando eu estava no auge da minha dor, sozinho no quarto, orando, dizendo: Senhor, mas todo mundo me abandonou. O Senhor falou: não, eu tirei ela de perto de vocês, porque elas não suportariam caminhar no deserto que você caminha. Que forte. Eu disse: mas Senhor... E aquilo ali foi fazendo, disse: meu Deus, as pessoas não iam suportar passar por isso aqui, porque às vezes as pessoas não suportam ver você muito abençoado por Deus e de repente ver você passando por um estado de privação. Eu comecei a passar por privações até, assim, nunca faltou o pão, sabe o justo desamparado, nunca faltará o pão? Sim. Nunca faltava o pão da noite, mas às vezes no café da manhã eu acordava e não sabia o que fazer, tinha que orar. Um jejum forçado. Era um jejum forçado. E eu sempre dizia assim no começo das minhas pregações, quando eu estava voltando desse vale, eu dizia: duas pessoas não me abandonou nas minhas provas, Jesus e o cuscuz. Os dois sempre estiveram ali. Você ainda gosta de cuscuz? Gosto, amo cuscuz. Cuscuz é bom demais. Cuscuz é maravilhoso. Não me fez enjoar dele, não. Me fez me apaixonar mais por ele, sem abandonar ele agora. E aí, nesse auge, eu conheci o pastor Oséias e a gente brinca que ele tinha um Siena. E a gente disse que o Siena foi o grande divã nosso, né? A gente chegava, ele chorava as dores dele, eu chorava as minhas. E a gente começou a ter essa amizade toda. E antes disso, dele vir, o pastor Carlos, que era o pastor titular da igreja, ele já me chamava para estar encerrando evento de jovens, os jovens daqui sempre me chamavam, aniversário da igreja. Mas teve um ano que isso ficou muito recorrente. Eu estava ministrando em todos os eventos da segunda igreja. E eu já sabia no meu coração que eu tinha que ir, mas eu não queria abandonar o ministério que estava lá com meu pai. Eu recebi uma proposta para ir pastorear em Atlanta, Estados Unidos. E quando eu recebi essa proposta, no trâmite que a pessoa que fez a proposta queria que fosse, o meu visto foi negado. Quando o meu visto foi negado, toda a igreja, eu já estava na segunda igreja, aí entra um processo muito longo. Eu tinha ido ministrar numa cidade muito distante, o pastor viu eu de malas arrumadas, eu tive uma visão com você arrumando umas malas, uma irmã levantou no culto e disse: olha, Deus colocou no meu coração que existe um povo que está esperando por você, um povo jovem. E eu sempre, como estava tudo caminhando para eu ir embora do país, então eu achava que era lá. Tudo estava caminhando certo, tudo muito certo. Quando o visto foi negado, veio uma decepção muito grande, porque eu achava que aquela era a porta, era a mudança. E pastor Oséias foi me buscar no aeroporto. Nessa época eu já estava decidido não continuar, não dar continuidade a Sevilla, continuar com meu pai. Havia acontecido alguns processos.
E ele disse uma frase que hoje é a frase que eu uso para todo mundo que quer chegar na igreja. Aí ele pegou na minha perna, eu chorando muito compulsivamente. Eu não sou muito de chorar, mas por problemas eu choro muito na presença de Deus. Eu sou um chorão, mas por problemas eu não choro mais nesse dia. E ele pegou na minha perna e disse assim: Rick, a gente não tem uma plataforma para lhe projetar. Você nem precisa, você viaja tanto aí pregando. A gente não tem muita coisa para te dar, mas a gente tem amor. Se amor servir, você pode vir para cá com sua família. Mas Carla já estava pensando, por conta da tradição da escola bíblica da Igreja Batista. E um segundo conselho que eu quero aproveitar esse podcast e deixar para a galera que está ouvindo: procure uma igreja que tenha uma estrutura de uma educação cristã. Isso vai diminuir 80% dos problemas que você enfrentaria no futuro com os filhos. Às vezes a gente quer ir muito numa igreja que seja avivada, cheia de atividades, no nosso método, mas a gente esquece da nossa família. Então, o que pesou pra gente vir pra cá foi isso. A gente começou a pensar em casa e dizer qual igreja em Catu que nós iríamos que tivesse uma educação religiosa para os nossos filhos. Isso é extremamente importante. Eu cheguei a um ponto na minha vida que tive que tomar uma decisão desse tipo. Sim. E essa decisão me fez ir para a segunda igreja também. Sim. E você sabe disso porque a minha formação cristã em Deus já estava pronta. Exato. E eu poderia fazer para os meus filhos. Exato. E eu precisava de um local que desse essa estrutura para os meus filhos, né? Sim. Extraordinário isso. Assim, como eu vim de uma vida acadêmica, né? Eu fui academicista por um tempo, fiz mestrado, depois eu parei o mestrado, fui professor há alguns anos, então eu sabia a importância do ensino. E eu via muito na escola acontecer, secular, e também acontece na igreja isso. Os pais terceirizavam a educação secular para os seus filhos, como na igreja os pais terceirizam a educação religiosa dos seus filhos. Então a igreja é um complemento da educação, sim, da responsabilidade do pai e da mãe. Só que a gente não tinha aqui na cidade nesse complemento. Então, como você falou, isso é perfeito. A gente tinha já toda a nossa formação cristã, a gente já sabia, a gente sabia tirar. A gente já sabia olhar e dizer, poxa, isso aqui é uma heresia, poxa, isso aqui não está na Bíblia, poxa, isso aqui... Mas os nossos filhos hoje iam ser bombardeados por informações e não teria como ter esse discernimento. Então, isso pesou. Quando a gente decidiu vir, a gente chegou aqui no gabinete do pastor Carlos e falou: pastor, a gente está vindo para cá, está migrando, eu não tenho interesse em vir para cá pastorear, não é meu interesse. Nesse momento eu tô, se tiver que abrir mão de qualquer coisa do meu ministério, eu vou, porque eu estou pensando nos meus filhos, então pelos meus filhos vale a pena qualquer sacrifício. E a gente quer vir para cá para congregar, a gente não quer vir para cá para pastorear, para somar o time de pastores, nada disso. A gente quer vir para cá para ser cuidado, a gente quer ser pastoreado. E aí, uma das coisas que o pastor Carlos falou com muita sabedoria, disse: meu filho, se Deus estiver no negócio, a sua saída lá da igreja com seu pai vai ser em paz. E aí foi num domingo que a gente anunciou, foi aquele cri-cri, aquele silêncio ensurdecedor. Sim. Estamos migrando para a segunda igreja, queríamos pedir a bênção do Senhor. Então aquele primeiro instante foi um instante de silêncio, de impacto, porque eles já esperavam isso, mas nunca é como a gente espera. Mas logo depois assim que a ficha caiu, ele me abençoou e hoje tenho uma grande amizade com o pastor Carlos, o pastor Zéza, e foi daí que eu vim começar a minha trajetória aqui na segunda igreja. Isso é muito bom. É bonito aquilo porque a Bíblia diz que o homem tem planos, né? Sim. Mas o propósito final vem da parte do Senhor. Sim. A gente vê sua trajetória aí que você fez tantos planos, você passou por tantos processos. Sim. E algo que você achava que era improvável acontecer, acontece em sua vida. Exatamente. Olha, Fred, foi tremendo. Assim, quando a gente veio, vale ressaltar que a gente chegou aqui na igreja, e a gente estava nesse processo de adaptação. A gente ficou 6 meses trabalhando, e o fato de eu não ter vindo para cá para ser pastor não me impedia de trabalhar para o reino. Então, como
as pessoas começaram a me ver na igreja com outros olhares. Eu trabalhava em tudo que eu tinha oportunidade de trabalhar, eu queria servir o Senhor de alguma forma. Então, precisavam, eu estava ali junto com a juventude. As mulheres precisavam, eu estava com as mulheres ali ajudando. O som precisava, eu estava ali no som. Se tivesse que limpar a igreja, eu ia limpar a igreja. Se tivesse que arrastar cadeira, eu ia arrastar cadeira. Porque eu não estava me importando com a função que eu tinha. Eu estava me importando em ser útil para o reino. Você não estava se importando em ser importante. Exato, perfeito. Porque as pessoas às vezes querem importância. Sim. Querem se colocar no lugar de importância. Sim. E pensando nisso, nunca vai chegar. Sim. E quando chega, cai. É verdade. Rapidamente. É verdade. Quando você vem com o coração pensando em servir, em ser útil, Sim. o que eu posso fazer pelo reino, as coisas são totalmente diferentes. Sim. E aí, o pastor Osés se torna pastor titular. Sim. E juntamente você se torna co-pastor. Exato. E pastor dos jovens. Foi um desafio, porque a primeira vez que ele foi na minha casa me convidar, eu não quis. Ele me falou, ele já vinha falando, eu não vejo outra pessoa que esteja ali. Porque assim, eu comecei também a construir uma história dentro da segunda igreja, né? Eu comecei a trabalhar auxiliando ele, comecei a trabalhar auxiliando o pastor Carlos, tudo que eles precisavam, eu estava sempre apto para servir. Comecei a ministrar, comecei a fazer tudo aquilo que vinha na minha mão para fazer. Eu sempre gostei de fazer com excelência. Quando ele me fez o primeiro convite, aí, pela primeira vez na minha vida, me bateu um medo de desafio. Porque vale a pena falar isso aqui no podcast, que pela possibilidade que é possível você ser amigo de alguém e você caminhar no ministério com esse alguém. Então a gente tinha muito medo, porque como nós éramos muito amigos irmãos, uma das coisas que a gente tinha medo era disso. Se eu viesse para a segunda igreja e um dia essa amizade tivesse ao fio da espada, eu preferiria sair da segunda igreja, procurar um outro canto do que terminar a nossa amizade. E a gente sempre comentava isso. A gente sempre colocava essa bola. Eu acredito Sim. que a amizade ela é fundamental para um caminhar de sucesso. Sim, eu também. Porque assim, meu amigo, eu acho que assim, o amigo verdadeiro, ele é sincero com o outro. Sim. E o outro ele está disposto a ouvir a verdade. Sim. Sobre aquilo que se tiver errado, se não tiver certo, mas a conexão dos amigos são diferentes. Sim, sim. E assim também, o que é que eu aprendo assim que eu posso transmitir para os outros? Você ter muito claro, muito bem definido quem você é, onde você está. Sim. E o que Deus lhe chamou para fazer. Então eu sei que hoje aqui na segunda igreja, Deus me chamou para apoiar uma visão. Então Deus não me chamou para ter uma visão, Deus me chamou para apoiar uma visão. E como apoiador dessa visão, eu sei muito bem até onde é meu papel, onde é meus limites. É interessante que quando ele me convida, né, para ser vice-presidente, eu já sabia as minhas discricionalidades. Mas quanto a pastor de jovem, eu disse, não, tudo bem, mas eu preciso conversar contigo antes. E aí a gente marcou um café lá em casa e aí eu comecei a conversar com ele, colocando os meus limites. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, até onde você deseja que eu vá, até onde você deseja que eu fique. E peguei uma agendinha e comecei a anotar tudo aquilo que era dele. A segunda pergunta que eu fiz para ele é: qual é a sua visão para os jovens? O que é que você pretende com essa juventude? Então, quando isso ficou muito claro, então eu tinha um projeto na mão. Sim. Então, com todas essas nuances ali de projeto, aí eu disse, agora eu já sei no que eu vou atacar junto, orar ao Senhor, para que o Senhor possa vir na frente trabalhando, né? E vale ressaltar o seguinte, que eu acho que foi uma coisa muito importante que o Senhor me deu como estratégia de fazer. E eu acho que isso vale também um conselho para quem assume qualquer cargo, seja ele qual for. Eu procurei não apagar a história dos outros, eu procurei continuar a história.
Muito importante isso. Entendeu? Então eu procurei fazer. Caramba, talvez vocês não saibam, mas Fredson também já foi líder da juventude aqui. O que Fredson fez aqui que foi legal? Poxa, foi isso aqui. Então tá, eu vou. Isso aqui eu vou deixar como marco. O que é que Newton fez que foi legal? Foi isso aqui. Então vou deixar como marco. O que é que Priscila fez que foi legal? Poxa, foi isso aqui. Vou deixar como marco. Onde foram as lacunas que eles não conseguiram fazer? Poxa, foram essas lacunas aqui. Então vou trabalhar com essa lacuna e vou remodelar tudo para a visão que o pastor Osés colocou. Então essa foi a minha estratégia de trabalho. Sim. Foi pegar uma árvore que já estava plantada há muito tempo, outras que já tinham dado os frutos, entender o que era que eu precisava fazer, para daí começar a construir um projeto e colocar o meu método de aplicar esse projeto. Sim. Às vezes eu vejo muitos comentários sobre as igrejas e sobre os anciãos, né? Sim. Que nós devemos respeitar. Demais. Isso está na palavra. Mas a Bíblia diz umas coisas assim: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. O jovem tem o vigor. Sim. Jesus começa o ministério dele jovem. Jesus escolhe os seus discípulos jovens. Acho que, se eu não me engano, não sei se João era o mais velho. João mais novo. João era o mais Pedro, novo. Pedro mais velho. Então, discípulos de 18 anos. Sim. Jesus morre com 33 anos. E ressuscita, glória a Deus. E aí a gente vê assim, os jovens, nos jovens está o futuro. Sim. Como é esse desafio aí que está em suas mãos? Caramba, é algo que eu tenho pensado muito nesses últimos dias, em como criar uma ponte de gerações. Como criar essa ponte, porque há um conflito de geração muito grande entre a geração dos meus pais, dos meus avós, talvez, para a geração dos meus filhos e a gente, nós da geração millennial, é o único que consegue fazer essa ponte. Então, a gente da geração millennial, a galera que nasceu na década de 80, 90, precisa assumir esse papel geracional, porque é o único que conhece ser como eles, sem a tecnologia, e conhece ser como a galera de hoje com a tecnologia. Então a gente é a única ponte, a gente é a única pessoa que consegue fazer esse intermédio. Eu estava pensando muito sobre isso, né? Eu fui professor de crianças até adolescentes, baseado na área tecnológica, e a geração, ela é muito gritante. Na geração dos meus avós, os meus avós não eram cristãos, né? Não eram evangélicos. Na geração dos meus avós, se eles fossem, mas eu gosto de pesquisar muito, se eles fossem evangélicos, jamais a minha filha, se fosse daquela geração, poderia dançar na igreja, porque dançar na igreja era pecado. Seja uma coreografia, seja o que for. Deixa eu te falar, eu consegui participar da introdução de banda. Sim. Da Segunda Igreja Batista. E antes disso, uma bateria dentro da igreja era um escândalo. Sim. Agora sim, se a gente fosse pesquisar ao fundo, os instrumentos percussivos têm uma importância significativa. Exato. Mas, enfim, sim. Mas graças a Deus a gente conseguiu romper. Eu acho tão interessante isso que você fala, que nós somos uma geração que temos esse elo, sim, né? E que conseguimos ver toda essa mudança. E aí eu fico assim, e hoje que as crianças e os jovens são extremamente tecnológicos. Sim. Né? Perfeito. E aí ele olha para trás e diz, não é possível que isso aí pudesse existir, né? E hoje, como contextualizar a igreja com essa juventude? Sim, é um desafio. Uma das coisas assim que eu tenho pensado muito como elo, né, geracional,
eu vou usar essa expressão, acho que nem existe essa expressão, mas como ela é Mas ficou geracional, bonito, é geracional. que é a ponte da gente, é o que a gente faz de fato, porque a gente consegue compreender os dois. Eu sou da época que eu amava o cheiro do mimeógrafo. Hoje, Sim. se eu falar do mimeógrafo para o meu filho, ele não sabe nem o que é. É isso. Ele não sabe nem o que é Xerox. Verdade. O meu filho não sabe nem o que é Xerox, porque não existe mais Xerox para eles, né? Tá tudo muito no celular, no smartphone. E quando eu vejo o como falar para eles essa linguagem, que é algo assim totalmente novo para nós também. E aí é que eu vejo a sacada como o Espírito de Deus é lindo, porque o Espírito de Deus, apesar dele ser geracional, ele é transcultural. Sim. Ele consegue passar em todas as culturas, de todas as idades, e ele consegue fazer com que o ambiente seja harmônico para todo mundo. Se torne único. Se torne único, apesar de tudo isso, né? Uma das coisas que eu percebo é como a nossa geração lidar com tecnologias. Então, hoje, recentemente, a gente adquiriu uma tela de LED para a igreja e isso, apesar de muitas pessoas na igreja ficarem alegres com isso, existe um conflito com outros, porque eles não tinham isso. Eles não tinham nem o data show, né? O antigo data show que transmitia isso. Então, como saber lidar com isso? Eu acho que a gente precisaria ensinar a geração mais antiga, a geração dos meus avós, dos meus pais, que eles são referências para essa geração que está chegando. Se por um lado a geração mais antiga, a nossa geração, a geração dos nossos pais, não tinha todo esse aparato tecnológico, ninguém fazia devocionais como eles. Sim. Ninguém evangelizava nas escolas como Não. eles. Ninguém evangelizava nas praças Não. como eles. Mas se a gente ensinar aos jovens como eles evangelizavam e trazer para o contexto deles aqui, caramba, Catu vai ser de Jesus. Dessa forma atual de ser, né? Atual de ser, perfeito. A gente começou agora a criar um projeto aqui na igreja que está dando muito certo com toda essa tecnologia. A gente está fazendo o Cibcine. Então, uma vez no mês, a gente tem um filme de relevância que a gente passa na tela de LED da igreja e convida crentes e não crentes. A gente começou na ideia de poder trazer, como o jovem é muito tecnológico, gosta muito do Netflix, a gente pensou em trazer algo que fosse relevante para eles, para que eles pudessem trazer aplicação. Então eu começo com oração, assisto o filme, depois faço uma aplicação do filme e oro com eles. Só que no segundo filme, o primeiro filme foi Segundo o Evangelho, um filme de 2005, mas excepcional. A história de um filho de pastor que entra em conflito com seu pai e no final volta para a igreja. O segundo filme foi Quarto de Guerra. Sim. Nesse filme me surpreendeu porque não tinha somente os jovens daqui, tinha muitos visitantes, dos quais vieram domingo para a igreja e se converteram. Então, aí me startou, poxa, essa ferramenta tecnológica é uma ferramenta de evangelismo. É algo que a gente pode pegar a juventude e transmitir para eles esse evangelismo. Eu acho que a tecnologia, ela veio muito para abençoar. Também acho. Porque assim, a gente demoniza muito. Sim. As pessoas demonizam muito. Mas se a gente pegar e transformar a maldição em bênção, Sim. a gente vai conseguir muita coisa. Muita coisa vai mudar. Porque assim, como você falou, muitas pessoas talvez não se adaptou ainda ao LED. Sim. Como não se adaptou a pintar a parede de preto? Sim. Por que pintar a parede de preto? Porque precisa ser transmitido. Porque na filmagem A fotografia exige isso. Então, o WhatsApp tá aí. Como é que eu posso ensinar o meu jovem a usar o WhatsApp de forma correta? Ele entra em um grupo que pode receber pornografia toda hora, mas ele pode entrar em um grupo que pode discutir a palavra, Sim. pode discutir um texto bíblico, pode evangelizar. O Instagram, Sim. o Facebook. Então, assim, usar a tecnologia a favor, né? Sim. De fato, né? Sim, eu vejo que Deus ele sempre cria recursos para alcançar gerações.
Então, quais os recursos que Deus usaram para alcançar a minha e a sua geração? Foi a música. A música. Não teve algo mais extraordinário na nossa geração do que a música. Então veio Cats Barnea, Rebanhão, Oficina. Catedral, Oficina, Novo Som, Kadosh e por aí vai. Tantas pessoas que foram alcançadas, quantos jovens que eram rebeldes, que talvez iria ouvir música secular e foram alcançados por essas músicas e permaneceram na igreja. E como foi gostoso a gente receber isso. Isso. Porque a gente estava acostumado com uma linha Sim. que, poxa, é chato. E aí quando chega esse algo novo e aquele movimento, um rock and roll. Exato. E você pensa, rapaz, pode isso aqui? Pode. E como é bom, né? Como é bom poder viver isso aí e falar assim, não, eu tô vivo, isso aqui me motiva. Isso. Me faz viver, me faz ir além. E tanto quanto eu, outros jovens precisam disso aqui, né? Sim. E a gente tem tudo isso aí para poder fazer essa Eu me transformação. converti em 90, o Senhor me encontrou, na verdade, em 98. Mas eu gosto muito de pesquisar. Então, quando eu fui olhar a linha de como Deus começou a agir para cada geração, foi tremendo, porque em 98 foi quando começou com forças comunidades. Sim. Né? Renascer veio, Ministério Renascer, depois chega diante do trono, as comunidades vêm com Rodovalho, e aí o que a gente tinha de tecnologia era o som para ouvir, era o Discman, a internet estava começando a ser acessível, aquela internet de escada. Me lembro do Inamp que a gente usava no computador para poder ouvir música. Então, assim, as coisas começaram a ficar mais acessível. Eu ia estudar, por exemplo, tanto secularmente quanto na teologia. Isso eu estou falando já em meados de 2005, quando eu voltei. Ainda não tinha tantos recursos. A internet para a gente aqui estava caminhando a passos lentos. A gente não tinha os smartphones ainda na mão. Eu me lembro que para eu comprar um livro, Catu tinha somente uma livraria. Eu tinha que sair daqui para Salvador, para ir para as livrarias de Salvador, para poder adquirir um livro, porque ainda não tinha toda essa questão de chegar em casa, via escola. Hoje você compra uma coisa no Mercado Livre e no mesmo dia está na sua casa, um dia depois está na sua casa, graças à tecnologia. Então, quando eu começo a perceber esse mundo tecnológico que os nossos filhos estão inseridos, que os adolescentes e os jovens estão inseridos, a gente tem que usar isso ao nosso favor. E quando eu percebi isso, eu comecei a usar linguagens que eles gostam, né? E figuras que eles gostam para atrair eles. Então, por exemplo, eu comecei um projeto aqui nesse ano que o nome foi Date. Date em inglês é encontro para namorar. Só que aí eu peguei date e criei um anagrama. Deus ama tua espera. Então eu reverti esse encontro. Ao invés de ser um encontro para namoro, é um encontro onde o adolescente espera o tempo certo de Deus apresentar para ele o futuro esposo ou a futura esposa da família dele. Então por isso vem do anagrama. Deus ama tua espera. Todos que participam ganham uma pulseirinha. Cruz mais coração, ou seja, cruz mais a espera é igual a uma aliança. É igual um casamento. E aí tem um versículo: eu sou do meu amado é meu. Então a gente já fez 4 ministrações. Está vindo gente de outras denominações participar desse encontro. E qual é a sacada? É pegar algo que é do mundo deles, o date, as cores, e fazer com que isso seja transmitido para a glória de Deus. Então a gente fez um projeto ano passado, esse ano a gente ainda não conseguiu fazer. Eu recebi uma mensagem: olha, tô com alguns adolescentes que estão vivendo crises de ansiedade. E aí eu estava no trabalho pensando: Senhor, o que é que a gente vai fazer? Aí o Senhor me deu um projeto, levemente, mente leve, levemente, Então a gente levava esses jovens e adolescentes, de manhã começava com um funcional no espaço, depois desse funcional tinha um dia todo de brincadeira, de gincana, eles interagiam, tomavam banho de piscina. No final da tarde uma psicóloga falava sobre as ansiedades, Carla, minha esposa, é psicóloga, então ela falava sobre isso. No final eu fazia uma ministração sobre isso, eles iam para casa mais leve. Então por isso que o nome do projeto era Levemente. Era um dia que eles não tinham uso de tecnologia, a gente proibia levar aparelhos tecnológicos, mas eu acho que a tecnologia está ao nosso favor. Haja visto agora a gente está falando aqui, comunicando, e pessoas que
que não são próximos de nós estão ouvindo a gente, vai mandar esse podcast, vai achar alguns recortes interessantes. Ó, escuta isso aqui, tá? Ó, você tá passando por isso. Eu acho que é fantástico. E vale ressaltar que a pandemia veio para forçar muitas igrejas a usar a tecnologia. Porque como é que ela mandar a mensagem? Sim. Como é que é alimentar os seus membros, né? Sim. Então, assim, se a gente souber usar, né? Sim. Então, hoje, meu amigo, você está no segundo ano. Segundo ano. E diga-se de passagem, que ano extremamente relevante para o jovem, né? Sim. Vocês tiveram o ano passado aqui que foi uma bênção. Sim. Com o mês dos jovens, muitas conversões, a igreja aumentou significativamente. Sim. E esse ano também, extremamente relevante, um mês dos jovens transformador. Vocês trouxeram aí o Ministério de Fora para poder encerrar. Como é que é toda essa corrida? Você trabalha, tem família e tem tudo isso para administrar, meu amigo. Assim, tudo que a gente sempre conversa, né? Fredson é um amigão, a gente sempre conversa quando ele vem a Catu ali na porta da igreja, a gente fica até mais tarde. É tudo uma questão de decisão. Isso. Quem não quer decidir, coloca desculpa. Quem quer fazer, vai e faz. Então, eu trabalho na engenharia, né? Sou engenheiro mecânico, trabalho no horário comercial. Quando eu chego, ainda tem a devocional que a gente tem lá em casa. A gente tem o nosso momento de devocional que a gente não abre mão. E no resto da noite, eu vou dedicar ao Senhor. É importante falar aos líderes de jovens que estão nos ouvindo, pastores, seja ele pastor, seja ele líder, que é necessário fazer uma ponte de construção de relacionamento, porque eu não faço isso sozinho. Então, quando eu vim para pastorear a juventude, eu escolhi 15 jovens para estar comigo. Muito bom. E aí, quando eu escolhi 15 jovens, a primeira coisa que eu vi foi: não vai dar certo. A gente já tentou trabalhar com todo mundo, não vai dar certo. Foi a primeira coisa que eu ouvi, né? E eu entendo a frustração de quem já tentou trabalhar, de lidar com gente. Só que eu venho de uma área que às vezes eu lido com 100 pessoas, com 200 pessoas. E tem que fazer todo mundo trabalhar harmonicamente para que o projeto saia. Às vezes a habilidade de liderar não está para todo mundo. Exatamente. Então o que foi que eu fiz? Eu comecei a ter um momento com eles que a gente chama até hoje de mesa, né? Não chama de mesa à toa, as 4 letras são os 4 pilares da mesa, né? Então a mesa, ela trata sobre ministração, ela trata sobre espiritualidade, ela trata sobre serviço, ela trata sobre avivamento. Então eu só posso ter espiritualidade quando eu permito ser ministrado, e eu só sirvo quando eu tenho espiritualidade e sou ministrado, e eu só sou avivado quando eu sirvo, quando eu tenho espiritualidade, quando eu sou ministrado. Então, a mesa é um momento nosso, desses 15, que eu comecei a discipular eles pessoalmente, vida na vida, todos os dias. A gente faz um grande café e a gente tem as nossas devocionais e ali surgem perguntas dele. Então eu comecei a alinhar eles, comecei a tratar sobre orgulho, comecei a tratar sobre caráter, comecei a tratar sobre serviço, comecei a tratar sobre comunhão, comecei a tratar sobre perfil de liderança, sobre submissão, entender a origem dessa palavra, estar debaixo da mesma missão, honrar as suas lideranças. Então quando eles começaram, foi um discipulado. 6 meses a gente não fez quase nada, as programações da gente eram muito resumidas durante 6 meses, porque eu queria trabalhar com eles. Forjar, né? Forjar eles. Então, no primeiro congresso, que foi ano passado, no primeiro congresso da juventude, aí eu soltei eles, sabe? Era tipo você treinar aquele cavalo corredor para soltar para corrida. Todo mundo doido para correr, de calma, agora ainda não, calma, agora ainda não, agora ainda não. Quando chegou no mês da juventude do ano passado, eu soltei eles e permiti eles errarem. Comecei a deixar eles errarem em organização, errar na administração, errar no time de alguma coisa, e fui anotando com eles. Fui anotando cada coisa e corrigindo o processo, que a gente tem um mês, né? Sim. Então a gente foi corrigindo nesse processo. Quando terminou o mês da juventude, foi esse resultado de 48 almas que se converteram. Uau. Dessas 48, salvo engano, do ano passado, o batismo foram 27 jovens que se batizaram o ano passado, desceram as águas, né? Passaram pela classe. A nossa classe de EBD
trouxe um problema santo para o pastor, porque a classe não dá mais, a gente não tem espaço para colocar os jovens, a gente está pensando nesse desafio do ano que vem, né? E a gente começou a fazer esse trabalho. Então, essa equipe que eu comecei a discipular, hoje é a nossa mesma equipe, então eu trabalho com 2 líderes hoje, que é Leudes e eu, fiz um chip do nome deles aqui, Leu e Eudes. Então eles trabalham diretamente, mas a gente tem todo um braço. Sim. O que é importante a galera saber, e você acompanha, sabe, mais de perto, mas os meus braços não são braços à toa, não são pessoas somente de talentos espirituais. Então, eu tenho na juventude, eu tenho um casal dos quais são empreendedores e um é formado em contabilidade. Então, eles me dão todo o processo redondo financeiro. Temos também Lore, que trabalha com planejamento, e as demais pessoas da equipe, cada uma nas suas áreas específicas de trabalho. Isso possibilita que a gente consiga trazer um projeto bem bacana e enxuto para que o pastor também possa aprovar, porque todos os projetos nossos a gente acaba passando para que o pastor aprove ou não. O grande interessante disso aí é que você tem preparado pessoas e capacitando. Sim. Líderes. Sim. E isso é tão interessante. E me lembra até na época que, quando eu comecei, Sim. eu passei por parecido com isso aí que você está falando. Porque quando eu decidi, o pessoal pediu que eu fosse, eu falei assim, eu vou agora assim, né? Eu tive até uma fala diferente. Eu falei assim, eu queria que cada um de vocês se comprometesse de ser tão presidente quanto eu serei. Sim. Mas o que eu fiz foi justamente isso que você fez aí. Eu separei. E naquela época a gente tinha um problema aqui que era assim: os ditos espirituais e os ditos carnais. Eu tava até no meio dos carnais. Mas o Senhor me escolheu, né? O Senhor sempre escolhe os improváveis. E o que eu fiz? Juntei todo mundo. Sim. E como deu certo, viu? Pegamos o pessoal da congregação de não sei da onde e tal, e juntamos, fizemos uma equipe, e graças a Deus que deu certo. Então, assim, quando você começa a pegar as pessoas, juntar elas, ver o potencial individualmente de cada uma delas e junta, vai dar uma mistura boa, vai dar um bom bolo. Sim. Vai dar o processo vai andar e você vai ter um resultado excelente. E é isso que você tem dele, né? E meu projeto a médio e longo prazo é que tenha 10 funcionando como eu funciono. E eu acho que todo pastor, todo mestre, todo ensinador, todo músico de igreja, todo mundo que exerce uma área onde ele é expert naquela área, ele deveria pelo menos se preocupar em treinar uma pessoa para substituir ele. Existe um grande problema nisso, sabe o que é? As pessoas têm medo que as outras ocupem o seu cargo. Sim. Hoje já roda assim de uma forma tão legal, tão redonda, que às vezes eu estou numa reunião com o pastor Zéas, por exemplo, para resolver outras coisas, e eles continuam na mesa terça-feira, fazendo as devocionais, planejando as atividades dos jovens. Então eu começo a perceber que eles estão começando a entender esse processo, está ficando maduro o processo. Então eu julgo que daqui a um tempo eles não vão precisar mais de mim não, e aí o pastor pode levantar, ou no meio deles, quem sabe, seria um grande sonho, ou outro pastor para lidar com eles, porque eles vão estar preparados para lidar com qualquer pessoa que venha estar, porque está sendo impresso neles o caráter de serviço, de servo e de submissão. E aí a gente continua partindo para outros locais. Meu amigo, como foi bom ter você aqui. Muito obrigado. Como foi bom partilhar esse momento aqui à mesa contigo e descobrir o que o Senhor tem feito em sua vida. Amém. Na segunda igreja. Amém. Não foi à toa que quando você passou pela frente de ônibus, o Senhor lhe mostrou o local. É verdade. E como tem feito a diferença esses jovens. Amém. Eles têm trabalhado com tanto entusiasmo, com tanto vigor. E você entende o elo que você me falou. Sim. O elo geracional. Sim. Não esquecendo as tradições. Sim. Que é extremamente importante. Sim. Eu não falo ser tradicional, engessado. Tradicionalista, né? Tradicionalista. Mas as tradições são importantes. Sim. Esse elo
é extremamente importante e você veio com essa visão, entendendo isso e preparando uma juventude nisso aí. E um pastor empreendedor, porque eu vejo Sim. o empreendedorismo na sua veia, Amém. correndo em você. E vejo dois homens aqui, você, pastor Oséias, com esse desejo de transformação e que o desejo maior é fazer o melhor para o reino, né? É verdade. Uma coisa que foi muito legal assim, eu rejuvenesci. Porque eu era muito fechado, hoje eu danço com eles, eu pulo com eles, eu me divirto com eles, né? Eu dou risada com eles, eu termino o culto, eu fico na porta da igreja até mais tarde com eles. Então essa identificação também foi muito importante, essa troca, né? Sim. Ao tempo em que, quando uma geração que veio antes dele precisa do pastorzão sério para resolver os problemas, eu tô aqui sério junto com eles, formal junto com eles. Então essa adaptação de estar ali, eu acho que é muito importante para a gente fazer esse elo geracional. Eu até falei com o pastor Oséias, vai uma dica para os pastores de igreja. A gente, talvez, não sei se a gente consiga fazer esse ano, mas a gente vai fazer um culto que o nome é culto geracional. É um culto que talvez no primeiro culto vai apresentar, por exemplo, a geração do irmão Erasmo Pio. Como era a geração dele, a gente tocar as músicas que ele gostava, as músicas que eram referências da época dele, né? Depois vinha a nossa geração, depois a geração dos meninos de hoje, né? Sim. E sempre uma geração orar pela outra. Sim. E isso vai ser lindo, ou seja, os homens e mulheres orar pelos jovens, abençoando mesmo no culto, os jovens abençoando os adolescentes abençoando as crianças. Então, essa passada de bastão geracional, que eu acho que no dia que a igreja encontrar essa engrenagem que Jesus conseguiu encontrar, eu acho que a gente vai além, a gente rompe horizontes. E Jesus, criança, conversava com os mais velhos, né? Sim. Discutia a lei lá com os mais velhos. Sim. Então, interessante isso aí. Então, para você que gostou dessa conversa, que gostou desse bate-papo, pega esse link e manda para a maior quantidade de pessoas que você puder. Compartilha, dá um like lá dizendo que gostou e vamos divulgar esse canal para muitas pessoas. Amém, amém. Porque toda voz merece ser ouvida. Meu amigo, muito obrigado. Obrigadão, Fredão. Deus abençoe. Amém.